Carol não está aparecendo mais, não. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nós estamos aqui hoje no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? No capítulo... Vamos começar o capítulo 9. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Engraçado que apareceu ali iniciando a gravação e não desenrola, né? Será que está gravando? Boa noite a todos. Eu acho que tá. Boa noite. Para mim, noite, tá como está gravando, tá tipo parágrafo. Vocês estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo, sim. Não, porque eu perdi o meu fone, eu arrumei um fone velho aqui, sabia nem se ele estava funcionando. Estou te ouvindo, Elisa. Então tá ótimo. Carol, tá funcionando? Que aqui não tá, não. Já começou, já. Para a gravação. Já começou, já. Tá gravando, já. Tudo bem, que aqui não está aparecendo nada, mas tudo bem. Já que vocês estão vendo, tá tudo bem. Então, nós estamos começando hoje o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. É isso? Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Tá? E, Elisa, é contigo agora. Espera só um instantinho. Boa noite, primo. Boa noite, Lurdinha. Gente, desmarcou aqui. Boa noite, primo. Boa noite, Boa família. noite, Lurdinha. Boa noite, Minha amiga. amiga. Boa noite, Lurdinha. Boa noite, Claudinha. Boa noite. Boa noite, Caroline. Boa noite. Consuelo. E ela Seu hoje vai dar boa noite Roberto. para todo mundo. Todos merecem. Um beijo no coração. Obrigada. Não, todos merecem, mas eu já entrei assim meio desesperada, entendeu? Tanto que eu deixei o marcador sair do lugar aqui agora eu tenho que procurar. Como o meu livro tem muitas marcações, fica até difícil de descobrir onde eu estava. Pega outro na biblioteca, né, professor? Não, já estou chegando na biblioteca. Automatizado, cheia de... Achei. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre as injúrias e violências. E na instrução dos espíritos, da afabilidade e a doçura, a paciência, a obediência e a resignação, a cólera. A cólera, nós somos bem fregueses, né? Boa noite. Quem chegou? Márcio? Olha só, fala boa noite. Se quiser pular a cólera depois, a gente pula, não tem problema não, tá? Não faz diferença pular a cólera, não vai deixar de existir. Eu posso até pular, mas ela vai estar lá do mesmo jeito. Então vamos lá. Injúrias e violências. Injúrias e violências. Esse capítulo só tem coisa boa, coisa que a gente nunca faz. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis. Quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser ao seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno.
Mateus capítulo 5, de 21 e 22. Tudo bem. Vamos dar algumas palavras aqui, né? Porque o item 1 e o 2 são muito interessantes, né? Os que são brandos possuirão a terra. E os que são pacíficos, que serão chamados filhos de Deus, em algumas traduções, verão a Deus. Tá? Aí a gente tem que pensar o que é ser brando, né? E o que é ser pacífico, né? Também. Né? O que é ser brando? Brando é ser calmo, né? Ser tranquilo. Mas para mim, pacífico e brando é a mesma coisa, mas eu acho que não. Aqui nesse sentido, não. Só que eu não sei. Brando é calmo. Então tem muito a ver, justamente, com o período nosso agora, essa questão da brandura e da mansuetude, certo? Porque nós estamos passando num período agora que o nome ali está falando injúrias e violências. Nós estamos passando por esse período aí de muita violência, muitas injúrias, que podemos colocar assim, injúrias como desrespeitos, principalmente às leis divinas. Então nós estamos passando por todo esse pedaço aí complicado, difícil, né? E quem conseguir passar por isso e realmente conseguir, dentro de si, fazer essas mudanças, Jesus está fazendo assim, eu estava fazendo aqui como é que se fala? Um brinde, está nos brindando com uma coisa, possuirão a terra. Que a terra chegou no momento que não vai mais comportar esse tipo esse tipo como é que se fala, gente? Poxa, de fazer isso, fazer essas coisas, né? Esse tipo de vida. Tem outro nome que se dá. Né? De atitudes também. Tá? Boa noite, Nice. Então, essas mudanças agora que nós estamos passando é justamente para nos mostrar. Nós estamos vendo, cada um vendo em si e no outro, aquilo. Quando nós vemos uma coisa que não é muito legal, o que é que a gente tem que pensar? De repente eu já fiz isso, hoje eu não faço mais. Então, eu tenho que procurar não voltar a fazer isso. Eu tenho que procurar me segurar. Não entrar na mesma frequência, na mesma vibração. E nós já passamos por isso, por esses períodos aí da violência, da injúria, do desrespeito. Nós já passamos por tudo isso. Nós estamos conquistando pouco a pouco justamente essa brandura, essa mansuetude, né? Estamos nos tornando mansos. Nós já estamos cansados de guerra. Essa é a grande realidade. Hoje nós não estamos mais querendo brigas, guerras, discussões, coisa que há pouco tempo atrás, talvez uma encarnação ou duas atrás, nós adorávamos. Mas já sofremos por isso. Nós já tivemos, talvez, várias corrigendas a respeito disso. Então, está na hora da gente começar a compreender, boa noite, Márcio, a compreender esses que estão conosco, a nossa sociedade, a nossa humanidade, que a maioria ainda não conseguiu vencer isso. Ainda não está dentro de si essa vontade. Né? Eu escutava muito antigamente, Frânio, pessoas dizerem assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair dela. Pois é, isso era um ditado popular muito conhecido, né? Já falei tanto isso. Pois é. E hoje eu dou um boi para não entrar numa briga, uma apoiada toda para continuar falando. A gente chega. Justamente a promessa de Jesus é essa. Vamos parar com brigar, parar de nossas rebeldias, né? Parar com tudo isso. Justamente isso aí. Porque possuirão a terra. A terra, a partir de alguns anos, talvez um século, talvez 20 anos, ela não vai mais comportar quem não for brando, quem não for manso. Tá? Então, estamos nessa passagem aí. Tá? E, bom, alguém quer comentar algo aí? Alguém está manso aí ou está brabo aí ainda?
rebelde. Eu quero falar, Fran, primo. eu acho que nós precisamos... Pode falar, Gordinha, pode falar. Não, seu Roberto, como eu estou abrandando o meu coração, eu peço desculpas por não ter cumprimentado o Jorge, o Márcio, a Anice e a Lourdes. Também estão no meu coração. Obrigada. Beijo. Afrânio, eu acho que essa atitude dessa modificação, eu acho que nós temos que... Essa atitude tem que ser nossa. Nós não precisamos nos mirarmos nos outros para tomar essa atitude. Essa atitude é aquela atitude consciente, né? Aquela atitude da consciência. Eu preciso ser assim, eu tenho que ser assim. E se os outros não quiserem ser, é problema deles. Mas eu acho que essa atitude dessa modificação tem que ser nossa. Porque nós costumamos muito nos basearmos, apontar o dedo. Fulano não é assim, mas eu tenho que ser assim. Não importa que o fulano seja da maneira que ele quer ser. Nós é que temos que tomar a nossa atitude pessoal, certo? É isso aí. Né? Porque esse grande problema nosso, tá? Ele é mais interno que externo. Porque quando nós vemos essa bagunçada toda que está aí, essa problemática toda que está por aí, tá? Que nós entramos na mesma vibração, ou mesmo assim nos rebelamos, é que também dentro de nós, isso aí que o senhor falou, senhor Alberto, é que está tudo desorganizado. Exatamente. O nosso íntimo tá todo também, né? Nós estamos totalmente desequilibrados. É por isso que tem que partir de nós. Exatamente. Né? Nós temos que mudar o nosso interior. Então, nós temos que... Não é só a questão da não violência, a palavra que o Gandhi usou muito, né? Não violência. Né? Nós temos também não ser não externar somente essa não violência. É também para dentro de nós. Nós também temos que ver tudo aquilo que está nos incomodando para tentar alcançar essa paz interior, né? Para nos tornar manso, né? Brando e manso, né? E nós estamos aqui não é à toa. Nós estamos nesse momento aqui no planeta não é à toa. É justamente para fazer esse trabalho. É um trabalho intenso. Nós estamos tendo muitas informações nas mãos. Tá? Nós temos todas as chances de vencer isso. Todas as condições. Esse trabalho é profundo. O que nós estamos vendo lá fora, a gente tem que ver o que está aqui dentro também. Vamos trabalhar isso dentro de nós, né? Até porque a gente não vai mudar ninguém, né, Fran? Nós não vamos mudar ninguém, nós temos que Não mudar, adianta né? ficar gritando, se esmurrando, né, falando, maldizendo, porque não vai mudar nada. Você não vai conseguir mudar nada falando, gritando, berrando, batendo com a cabeça na parede. As pessoas, cada um vai continuar sendo do jeito que é, né? Nada vai ser modificado dessa forma. Exatamente. O ser manso, o ser brando, é a gente assim, nos tornarmos mais afetivos com os outros, né? Mais carinhosos. Então, é um trabalho imenso que nós temos aí. Né? Não, o dedo aí que tu falou aí, né? Não, nós preferimos apontar o dedo. Estamos vendo as coisas acontecendo, as faltas acontecendo, a gente se envolve. Não devíamos nos envolver mais. Devíamos ter um olhar de compreensão, de amor. Né? E tudo isso está dentro desse brandos e pacíficos. Mansos e brandos. Né? Tudo isso está dentro desse contexto nosso aí. Né? E lembrar que a gente, na outra encarnação, pode muito bem ter feito exatamente isso, né? Exatamente. Aí a gente pode falar sobre uma questão também, né? Que a gente vai falar também já sobre os pacientes, mas nós vamos falar sobre a paciência também, né? O que é a paciência? Qual a definição de paciência? Tá. Olha só, a gente pode falar que a paciência é indulgência, né? É você,
A paciência é a indulgência. Você Tolerância. ter paciência é até aceitar as pessoas como elas são, mas nós não aceitamos. Nós achamos que as pessoas é que têm que ser pacientes conosco e não nós sermos pacientes com os outros. Nós não aceitamos, nós toleramos. Foi isso que minha filha estava falando comigo no outro dia. Não tem que tolerar ninguém, você tem que aceitar e ponto. Acabou. Cada um é como é. Boa, Carol, boa. É isso aí. Então, a paciência, se a gente fosse colocar uma definição, nós poderíamos colocar como a nossa capacidade, tá, de ação ou reação perante algum fato. Tá? Essa capacidade aí, esse modo que nós vamos interagir com este fato, é o que nós podemos chamar de paciência. A Joana de Anjos fala: o homem de bem não reage, age. Olha só, é muito profundo isso. O homem de bem não reage, age. Que nós nos acostumamos, durante milênios, né? A gente sempre se acostumou com causa e efeito, ação e reação. Para nós hoje, aos poucos, tá? Nós não podemos mais falar ação e reação. Ação e ação. Reagir é que nós estamos assim fazendo algo, né? Respondendo uma ação. E o que a Joana nos pede é justamente o contrário. Não reage, age. Ou seja, vamos agir também de uma forma. Tá? É o que Jesus nos fala. Né? Se alguém oferecer uma face, ofereça outra. Obrigando a 1000 passos, ande 2000. Olha só como que Jesus nos... A reação, né? Não é reação, é ação. Então, o homem de bem não reage, age. Tá? Então, tudo isso está nesse contexto que Jesus está nos falando aqui. Tá? Quando ele, na tradução que eu até prefiro, que fala bem-aventurados os pacíficos, porque verão a Deus, eu acho ela mais completa, essa tradução mais, tá? Mas quem sou eu, né? Isso é eu, mas quem sou eu? Porque eu estava olhando no Evangelho de João. Você está com o Evangelho na mão, Elisa? Aperta o botãozinho Evangelho que ele surge na tua mão. Aí. O negócio corre assim. Está sem som, Elisa. Peraí. João, qual o capítulo? Capítulo 1, versículo 18. Peraí, eu estou em Marcos, peraí. João, capítulo 1. Versículo 18. 18. Eu abri no 19. Tá bom, não? Tá pertinho? Tá pertinho. Já achei. Pode ler? Pode. Ninguém jamais viu Deus. O que está no seio do Pai, Deus unigênito, este o explicou. A tradução que eu tenho aqui é um pouco diferente, mas muito bem. Ninguém É que eu nunca estou viu... lendo aqui, ó. Tá, eu tô com a... Cléia, deixa eu fazer uma propaganda aqui. Bíblia de Jerusalém. Tá, é essa aqui. Essa é uma tradução assim, mais ecumênica que existe. Se alguém algum dia for comprar uma Bíblia, essa é a Bíblia de Jerusalém, que a gente recomenda. Inclusive, o Haroldo Dutra também só usa ela, muitos estudiosos, em sua grande maioria, só usam ela. Só que tem um detalhe, por isso que eu vou fazer uma propaganda, que hoje eu peguei Hoje nós já tem dias que eu tenho propagandas, né, no meu Face, de livrarias diversas. E essa Bíblia sempre custa acima de R$100. E tem uma livraria aí que está custando 40. Uma diferença enorme, né? Se alguém, livraria Família Cristã, tá? R$29,90.
essa Bíblia, porque alguém algum dia pensar em comprar, procure nessa livraria. Estou fazendo propaganda até na livraria, né? Por quê? É uma Bíblia excelente. A tradução aqui, olha só a tradução aqui como é que está. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Essa é a tradução aqui. Muito bem. Eu concordo mais com essa mesmo, porque eu estava em dúvida aqui, seu Afrânio, porque fala em Deus unigênito que está no seio do Pai, como se tivesse o Deus e o Pai. É porque aí deve estar tipo aquele negócio, Deus, Jesus é Deus, né? Aí botaram assim para não confundir. Na verdade, é o Filho unigênito, né? É, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Está no seio Ninguém do Pai. jamais viu a Deus. Então está bem claro aqui, olha só, o que Jesus fala? Bem-aventurados os pacíficos, porque verão a Deus. Aqui na nossa tradução serão chamados filhos de Deus. Depois Kardec vai nos explicar isso aí, tudo bem. Então falando sobre a questão do verão a Deus. Ninguém ninguém jamais viu a Deus. João aqui está sendo bem, né, explícito. Mas está aqui, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Então vamos agora um pouquinho mais à frente, que eu gosto dessa. João, capítulo 14, Elisa. 14, versículo 8. Mas você não quer ler a tua tradução? Então, tudo bem. Versículo 14, versículo 8. Capítulo 14, versículo 8. 8 e 9. 8 e 9. Versículo 8. Filipe, ele diz, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Agora vamos ver a resposta de Jesus, versículo 9. Diz-lhe Jesus, há tanto tempo estou convosco, e tu não me conheces, Filipe? Por quê? O que é que Jesus está falando? Quando ele também fala, eu e o Pai somos um. Né? Porque essa questão de verão a Deus, tá? Essa promessa de você, né? Os pacíficos verão a Deus, nós não vamos ver Deus com olhos físicos, nem com olhos espirituais, não. Nós vamos sentir Deus. Tá? O que é que Jesus fez aqui entre nós o tempo todo? Mostrou Deus. É o que está falando lá. Este o deu a conhecer, o Filho unigênito, este o deu a conhecer, ou seja, Jesus nos mostrou Deus o tempo todo, nos deu a conhecer Deus o tempo todo. Então, a promessa é essa, porque quando nós conseguimos pacificar, principalmente o coração, né, os sentimentos, nós vamos andar numa vibração tão elevada, que nós estaremos o tempo todo dentro desse simbolismo vendo a Deus. Porque nós já respeitaremos suas leis, nós já seguiremos suas leis, ou seja, nós já faremos parte dessa tropa de elite, digamos assim. Então, é lógico que Jesus está muito além de nós ainda, nós temos uma caminhada, nem sabemos quando nós vamos chegar a ser um Cristo, um Messias, mas é o nosso futuro. Tá? Então, esse estado de paz íntima, esse estado de sentimentos elevados, é que vai nos colocar nessa situação. E, de novo, volta à situação que nós já começamos agora a entender. Que hoje, é segunda-feira, nós poderíamos estar, trabalhei demais hoje, segunda-feira, vou descansar, é isso, vou ver uma novela para relaxar. Estamos aqui, não só nós, existem milhares de pessoas nesse momento, né, fazendo esse tipo de trabalho aí. Concordam? Tá? Alguém falou alguma coisa? Eu gostaria de falar. Gostaria de falar. Citar uma passagem aqui que está no Sócrates e Platão. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu já mexi aqui. Deixa eu ver se acho que eu tirei. É no item número 12, porque o Kardec fez aquela buscada para a gente chegar lá você, quando se perguntou o significado de paciência, e o que levou o Sócrates? O que levou o Sócrates e o Platão, o Sócrates, a beber a cicuta? Porque há 2.500 anos atrás, na verdade é isso, 2.521 anos atrás, a verdade é essa.
ele já conhecia tudo que hoje, o que a gente está começando a fazer, eles já tinham esse entendimento. Porque toda a verdade, para chegar a gente, ela tem que ter um precursor. Eles foram os precursores, não é isso? Depois veio Jesus, veio dar ênfase novamente. Depois veio o Consolador que ele enviou. Olha só o que diz aqui, tem um item na introdução lá de Sócrates e Platão, 16, eu não vou ler, eu vou ler só um pedacinho aqui. Quando ele fala, você falou da paciência, né? O amor há de unir os homens, é o raciocínio do Kardec, o que está contido na doutrina espírita, quase que numa regra geral, uma síntese que ele promove. Olha só, unir os homens pelo laço da fraternidade, fraternal. É uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal como lei da natureza. Então, a gente não encontra lá na lei divina e natural, vem com a mesma narrativa, não é? E depois, olha o que ele coloca. Tendo dito Sócrates que o amor não é nenhum Deus, olha a cabeça desse homem, mergulha no pensamento dele. Deus não é o Criador, não é a causa primária. Olha por que imputaram a ele. Se você for falar isso para esse pessoal novo aí, ele não vai entender. Olha só, eu fiquei hoje matutando por muitas horas para raciocinar em cima disso aí. O amor não é nem um Deus, nem um mortal, mas um grande demônio. O que ele entendia? Naquela época, o demônio era um grande espírito. Não é isso? Então, um grande espírito que preside o amor universal. Nós não sabemos que nós temos o fluido cósmico universal. E depois a gente tem inside, dentro do sistema onde nós moramos, fluido modificado. E qual é o espírito grande que gerencia isso? Foi o que você acabou de comentar aí. Quem é? Não é o nosso governador? Jesus, né? Exatamente. O Messias. Me dá mais uma parte aí. Então, quando o Roberto falou da indulgência no significado da paciência, e aqui no Evangelho ele diz assim, sedes paciência, que a paciência também é uma caridade. E o que nós não temos. E o que nós não conseguimos. Aí, dentro eu estou pegando o Evangelho, tá? Eu estou abrindo aqui ponta a ponta. Agora, a gente vai lá por... Isso está no 9, né? A paciência. Porque quando ele fala dos brandos do Pacífico, aí você comentou, quem ficar, esse é brando. Não é isso? É isso. São pessoas que já entendem um pouquinho dessa verdade absoluta e vai ficar aqui para aulas de reforço, vamos dizer assim. Porque nós não estamos num presídio, nós não estamos no hospital escola. Então, nós vamos ter a aula de reforço para o nosso aprendizado pleno. Uma outra coisa aqui que eu achei também muito inteligente, isso foi dito pelo Manuel Filomeno de Miranda ou Eurípides Barçanufo. É a minha última contribuição, depois a gente volta a falar. Você está assim, a palavra amor, ela é uma chave, tá? É a chave que nós precisamos saber decifrar. Todos os enigmas existenciais e solucionar as dificuldades do caminho. Então, só mediante o amor. O Roberto falou na indulgência, é mole a gente dialogar com o espírito desencarnado. Agora, coloca esse espírito desencarnado no nosso dia a dia. Vamos ver se a gente é indulgente com ele. Só isso que eu paro por aí. Pare para pensar. É isso aí. Bota no nosso dia a dia que não vai ser mole. Eu só estou trazendo isso para a nossa discussão para uma boa reflexão nossa. Tá? É só nesse intuito. Obrigado aí. Alguém mais falou alguma coisa? Fran, quem foi Eurico Barçanufo? Eurípides Barçanufo foi um grande cristão da época do Cristo, tá? Que reencarnou aqui entre nós, em Minas Gerais, na cidade de Sacramento. Tá? Fez um trabalho espírita maravilhoso. Aliás, no início ele era católico ferrenho, tá?
Ele só foi acreditar no espiritismo depois que um tio dele, analfabeto, e que incorporou João Evangelista, tá? Passou para ele algumas coisas importantes, aí que ele passou a acreditar na doutrina espírita e se tornou um grande espírita. O Eurípides, ele era um médium, digamos, de cura, né? E ao mesmo tempo de receituário. E ele tinha um lance muito interessante. Ele também foi um grande educador. E durante ele costumava dar aula, de repente ele pedia licença aos alunos durante a sala de aula. Ele, né, sentava. Olha o Márcio com o livro aí. Hein? O Márcio está com o livro lá, está mostrando o livro lá. Que eu não estou vendo aqui. E desdobrava e ia curar alguém, cuidar de alguém em vários lugares. Ou seja, aquilo que o Santo Antônio de Pádua fez, o Eurípides fazia sempre. Tá? O Eurípides foi um grande espírita, um grande médium, grande médium de cura e grande educador. Talvez seja a parte mais importante do Eurípides, seja do educador. Tá? Então é isso. Tá? Esse foi o Eurípides Barçanufo. E foi discípulo de Jesus mesmo. Certo? Esse livro Ave Cristo, ele é o Rufus. Quem aí se lembra quem é o Rufus? Alguém se lembra? Alguém leu Ave Cristo aí? Não, eu não li. Pois é, Rufus é um escravo. É um escravo que foi vendido. Não, foi condenado à morte. Ele era cristão, ele ficou muito preocupado com a família dele. E quem comprou a família dele, o cara que foram vendidos, chega para ele, fica tranquilo que eu também sou cristão. Aí ele morre, fica tranquilo. Bom, Rufus, ele foi, não me lembro bem o que ele fez, tá? Em questão da questão cristã, ele foi um mártir. Ele foi esquartejado por 4 cavalos, tá? Depois esquartejado, foi puxado, levado para vários lugares. Mas teve um porém, o porém que eu não me lembro. Dado que acontecesse com Rufus. Foi um mártir cristão dos anos 300, mais ou menos. Tá? É o Eurípides reencarnado aqui entre nós. E antes também, na época de Jesus, eu não me lembro quem ele foi, mas também já me falaram, mas eu não me recordo. Um grande espírito, resumindo, um grande espírito que esteve entre nós. Obrigada. E o Márcio está com o livro aí, né? Então já sabe, existe o livro da vida de Eurípides Barçanufo. Então onde é o livro, Márcio? Lá do Feld? Fala, Márcio. Fala, Márcio. Fez a propaganda, agora tem que falar. Isabelita aí o fone. Ô, Márcio, eu não consegui ver o livro. Chega o livro mais para o lado esquerdo, por favor. E abre teu microfone, Márcio. Abre aí. Para cá. Ó, cá. Mais um pouquinho para a esquerda. Menino, afasta um pouquinho, não estou conseguindo ver, não. Para a sua esquerda, está pedindo para a sua esquerda. Chega mais um pouquinho para a sua esquerda. Isso. Aí, garoto. Valeu. Só mais uma coisa sobre o Eurípides. Tem um centro espírita em Jacarepaguá, chamado Eurípides Barçanufo, na rua Gazeta da Tarde. Eu não me lembro o número, mas é numa praça. E lá tem um trabalho maravilhoso com crianças autistas, não, com Down, autismo, etc. A Casa de Dona Meca, que tem lá nessa praça, ao lado do centro, tem uma filial na Estrada do Sapé, em Madureira. É um trabalho fora de série, tá? É um trabalho de mais de 30 anos. Poxa, assim, tem muita história esse trabalho deles, tá? Nesse centro espírita. E Dona Meca era a mãe do Eurípides, quando ele encarnava aqui na última passagem aqui entre nós, tá? É um trabalho maravilhoso. Menciona o hospital também, Afrânio, completa. Oi? Completa Eurípides Barçanufo falando sobre o hospital. Não, é o hospital. Me nego. Completa. Eu vou completar. Existe no plano espiritual, de umas 2 décadas ou 3 para cá, um hospital especial para a área espírita, tá? No qual o diretor, o doutor Eurípides Barçanufo, tá? Para espíritas falidos,
tá? Muitos de nós talvez não saibam, mas está endereçado já lá, já tem um quartinho reservado. Lá tem leito à vontade, viu? Não se preocupe com a Covid aqui, não. Tá? O Hospital Esperança para espíritas falidos. Tá? Esse é o complemento que o senhor Roberto quis fazer aí. Eu preferia não falar. Sim, mas você já estava falando sobre ele e continua. Poxa. Tá vendo? A Fran aí, ó, não deixou de vir a calhar, né? Tormentos da Obsessão, lá no comecinho. O Jorge estava falando comigo sobre esse livro ainda há pouco. O livro se chama Tormentos da Obsessão, Divaldo Franco, Espírito Manuel Filomeno, tá? É ele que, de Miranda, é ele que nos traz essas informações. Tá ok? É um outro livro muito bom, porque nós vamos ver onde nós espíritas, né, caímos. Tá? Onde nós espíritas caímos. Tá? Principalmente em relação às obsessões. Realmente, há projetos enormes nas sombras para que nos envolva e nos leve para o erro, quer dizer, para a queda. Tá? Nós somos intuídos. Então, aquela questão do vigiar e orar de Jesus é muito profunda para nós. É muito mesmo. O vigiar sempre na frente e o orar junto. Tá? Porque pode acontecer com qualquer um de nós. Está aí a necessidade do hospital. Alguém quer falar sobre o hospital? Aí está todo mundo assim meio pensativo, reflexivo. Elisa, vamos lá? Ninguém fala mais nada? Elisa, abre seu microfone. Bom, tá aberto. Peraí. Eu acho que fechou de novo. Não, está aberto. Não, fechou o livro mesmo que eu larguei aqui. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, Esse excesso de livro, né, Consuelo? Esse excesso de livros assim. Aqui o marcador é o do jejum dos gatos, né? Aí já viu. Nada, vocês não conhecem a biblioteca dela, ela se perde lá dentro. Se aquele califa Romar viesse agora, não ia deixar queimar, né? De Alexandria tudo era pequena. Essa não, é enorme, não pode. Deve ter coisa ali que não tem no Alcorão, não pode queimar. Pois é. Tem até o Corão aqui. Estou dizendo, essa menina é completa. Tem o Alcorão aqui. Eu não falei sobre, não comentei sobre o número 3, mas o número 3 está bem claro, que essa é justamente essa questão nossa, de contra aquele que se puser em cólera contra seu irmão, quer dizer, justamente isso aí. És louco, que aparece lá no final, merecerá condenado ao fogo do inferno. Essa não deu muito. És louco, ou seja, realmente, quando nós não estamos no mundo, os sãos não precisam de médico, os doentes sim, tá? Então vamos lá, Elisa. Afrânio, peraí, só um minutinho. Antes de você continuar, eu vi um depoimento do padre, sem ser o Marcelo Rossi, quem é aquele outro mais Fábio famoso? de Mello? Isso. Ele falando que ele teve... Eu escutei ele falando, ninguém me contou, não. Ele falando que ele teve um problema de depressão gravíssimo quando ele estava viajando. Ele teve um problema de depressão gravíssimo, não conseguia andar, não conseguia sair, e ele tinha vários trabalhos para fazer, e que ele foi logo depois que a irmã dele se matou, a irmã dele se suicidou, e que ele depois começou a ter uma depressão tão grave que ele pensou em suicídio várias vezes. Né? E você estava falando da obsessão, né? E eu já escutei o padre Marcelo Rossi também falar, que também já teve esse problema. Que ele fala que isso não é falta de Deus, é uma coisa que aconteceu e que ele não conseguia dominar isso. Então, isso seria uma obsessão também. Bom, não sabemos porque ele não foram numa reunião mediúnica. Ele disse que teve que Mas tratar com remédio,
Depois ele Os tentou... remédios são os antidepressivos, são que vão mexer nos nossos hormônios, né? Vão e que depois ele estimular quis uns tirar e os remédios aos poucos, que ele não queria ficar dependente. Quer dizer, isso. você vê um padre, né, com um conhecimento religioso que ele tem da religião dele, né, e tudo entrar em processo de depressão. E a gente vê, hoje em dia, muita gente ainda falando que depressão é falta de Deus, é falta de amor, é falta do que fazer. Eu acho que as pessoas deviam entender também muito disso, né, que às vezes está fora do controle, por mais que você queira controlar, que você queira, né, tomar a rédea da situação, às vezes se torna muito, muito difícil, né? Muito difícil. A rédea, o controle de nós mesmos é muito difícil. 2 minutos só para mim falar uma coisa aqui. Todo mundo aí, muita gente já conhece, talvez você já conheça o caso do Divaldo. Da irmã dele, né? Eu acho que a irmã também se matou. Né? Não, é outro caso. Ele ficou muito adoentado, ficou de cama, ninguém conseguia ver o que era o irmão dele também, que tinha desencarnado, que estava colado nele. Aí foi uma mulher que era médium, espírita, viu, né, e foi ali que ele entrou para a doutrina espírita, que ele começou a frequentar centro espírita para se tratar. Quer dizer, era um problema muito forte, né? E tem muito a ver com isso aí. Né? E geralmente quem entra nesse problema e não é espírita tem mais dificuldades de tratamento. Nós temos essa, né, graças a Deus, né, vamos numa reunião mediúnica, vem a ajuda, né? Apesar que a ajuda nunca pode ficar somente também na parte espiritual, os remédios são necessários. Tá? Então o Divaldo também passou por isso. E qualquer um de nós pode passar. A gente vê dentro da nossa casa espírita, do nosso movimento, e de volta alguém estou depressivo. Tá? Nós temos o José Antônio. O José Antônio está com um problema desse, né? Exato. Eu conversei com ele a semana passada e ele está se recuperando muito lentamente, mas ele está com esse problema. Frank, você permitiria, ou os demais, eu falar Eu estou lembrando do Camilo Chaves. O Camilo Chaves foi um senador da República aqui do Brasil e ele foi o Nabucodonosor. Amigo do Chico Xavier. Então, certa feita, ele foi ao Chico e citando o caso, por que de volta e meia ele entrava em depressão. Aí o Chico, aquele jeitinho, Camilinho, mas você já está bem experiente, bem vivido. Aí o Emmanuel aparece na visão do Chico e disse para ele: o Chico, fala para o Camilo que isso aí não vai ser nessa encarnação, ainda vai levar mais tempo, porque alguns daqueles adversários dele não o perdoaram só na aproximação, sem atuar, e enviam a onda de pensamento. A gente, olha, o caso Marcelo, que a gente viu na semana passada, você falou na semana passada, que é o filho do Saião, não é isso? Tratado desde pequenininho, enfim, é do Vantuil, né? Vantuil de Freitas. Você é o Vantuil, não? É o real nome. Zeus Vantuil. Eu troco o nome. E, enfim, nós desconhecemos muito. E me perdoe, eu vou novamente falar do livro Esses Tormentos. Isso que a Consuelo citou, eu assisti essa matéria do Padre Fábio. Então, lá na introdução, já o Filomeno já deixa as coisas bem claras. O Afrânio usou uma palavra bem afável, eu posso dizer assim, ou afeita ao nosso vocabulário cotidiano, colou no perispírito. É isso mesmo, chapa no perispírito. Porque o nosso corpo é corpo magnético, a entidade identificada tem identificação fluídica, e, devido à anomalia e à ligação do passado. Então, esse detalhe lá ele vai explicar na introdução, no capítulo 1 e o capítulo 2. Leia o 3 até o 4, eu digo. Depois, mais para frente, começa a ficar mais pesado o assunto. Até o 4 vai ficar bem... O caso Ludigero vai já dar uma abrangência de tudo isso que nós estamos conversando, as questões do porquê essa depressão aí.
Só isso. Tá vendo? Avancei muito. Falei Eu muito. posso tirar uma dúvida com vocês? Pode. O meu sobrinho, filho da minha irmã, que tem esquizofrenia, ele está começando a aflorar a mediunidade dele, que eu já sabia que ele tinha isso, que tinha mediunidade, e de uma hora para outra iria acontecer isso. Então, está acontecendo, mas, como a mãe é esquizofrênica, ele tem muitas chances de ter também, né? Ele, semana passada, ele estava mal, já entrando em depressão. Foi quando desmaiou, aí eu pedi ele para vir para cá, desmaiou assim, desmaiava do nada. Aí eu, semana passada, quinta, eu levei ele lá no centro, né? A Marli, Felipe, preocupasse nele, aconteceu algumas coisas. Mas vocês acham que é necessário fazer um tratamento também nele, psicológico, psiquiatra, fora o centro espírita? Sem dúvida. Acha, Jorge? Sem dúvida. Sem dúvida. Tem que ser, o Afrânio acabou de falar que tem que ter as medicações? Sim, tá? Porque ele precisa, quer dizer, fortalecer o lado de cá, a indumentária física, bem como o tratamento de paz. Nada de abrir canal desse menino. É tratamento de paz, levar ele, deixar o nomezinho dele lá, reuniões específicas para desobsessão. Tudo bem, tiver que deixar o menino lá, tudo bem, mas botar ele para sentar na mesa, contraindicado. Tá? Ainda não. Exato. Também não acho. Aí isso eu queria saber se é o caso dele. Olha só, essa questão da medicina nossa, né, terrena. Então, nós não precisamos, veja bem, o espírito nos dá o alimento espiritual, o remédio espiritual. O corpo precisa do remédio físico. Tá? Nós não vamos poder deixar de comer feijão e arroz, tá? Não vamos deixar de tomar nossas pílulas. É lógico que tudo tem um limite. Então, isso é extremamente necessário, um tratamento com o psicólogo. Se ele desejar, quer dizer, o psicólogo não passa drogas, quem passa é o psiquiatra. For a necessidade, seguir, tá? Mas o espiritual junto. Tá? Sempre, sempre. Quando for necessário, quando vê que não é mais necessário, fica só no espiritual e daí para frente ele mais adulto vai trabalhar, se Deus quiser, né? Vai trabalhar. A Elisa está com o livro aí. A Elisa está mostrando a sua esquerda, Elisa. Puxa um pouquinho para trás porque ficou embaçado. Está embaçado, aí. Melhorou agora um pouquinho. Jorge. Peraí, deixa eu ver se eu virar assim para menos luz. Melhorou? Jorge, só, é que não está dando para mim. Tormento obsessivo. Tormento da obsessão. Tormento da obsessão. Jorge, é do queria complementar uma coisa. Queria complementar uma coisa, Jorge, que você falou sobre o tormento da obsessão, a introdução. Aliás, a introdução do que nós vamos ler no livro todo, tem um parágrafo aqui que eu acho interessante, diz o seguinte: há religiosos, aqueles que não são, né, embriagados pela ilusão dos sentidos, portadores de empáfia, afirmam-se imunes à enfermidade traiçoeira por imensas aos elevados fenômenos espirituais que se multiplicam volumosos e desconsiderados. Esse prefácio desse livro nos diz o que vai ser a leitura maravilhosa que é esse livro. Tá? Eu gosto muito desse livro, Jorge, muito, muito, reforçando o que você falou, eu gosto muito desse livro. Bom, alguém mais falou alguma coisa ou vamos embora? Obrigada, gente. Obrigada, Jorge. Vamos lá. Graças a Deus, minha filha, sou instrumento. Vamos lá. Item 4. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda a expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso que significa homem que não vale nada. E se pronunciava cuspindo
e virando para o lado a cabeça. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão: és louco. Olha só, Jesus aí que era o ator, que Jesus é o príncipe da paz, né? Ele está falando uma coisa que eu achei muito interessante. A toda a expressão descortês, tá? E como nós somos no nosso dia a dia, vira e volta aí, descortês com alguém, né? Familiar, com um amigo, com alguém na rua, alguém que não serviu legal a gente no restaurante, na padaria, né? Nós temos, infelizmente, isso conosco. Somos, às vezes, descortês. Então, já entramos nisso aí. Cadê a nossa mansidão? Cadê a nossa, né, como fala aqui, a brandura, nossa moderação, etc. Né? Então, Jesus está falando aqui que ele fala bem, né? Considera isso uma lei. Se ele considera uma lei, é que Deus também considera isso uma lei. Que ele não faz nada mais, nada menos que mostrar Deus para a gente. O que nós falamos no início. Querem ver Deus? Olhem para Jesus. Precisa procurar Deus nos confins do universo, não. Nós temos o Evangelho na mão, vamos ler o Evangelho, interpretá-lo, compreendê-lo. Nós vamos ver Deus através de Jesus. Ao ponto de fazer a confusão, já que Jesus é Deus, né? E Jesus, né, Frânio, ele falava as verdades que poderiam ser ditas naquela época, ele mostrava os erros da pessoa para a pessoa e não agredia, não violentava ninguém. Né? Ele conversava, ele falava o que ele tinha que falar, ele mostrava o que tinha que mostrar e o que podia ser mostrado, claro. Mas ele nunca agrediu ninguém com palavras. Nunca. Né? E se você pode falar com uma pessoa que está te desagradando, não precisa você abaixar a cabeça, né? E você pode muito bem olhar para ela e falar assim: você não precisa falar assim comigo. Não há necessidade disso. Eu acho que isso quebra muito mais uma pessoa do que você xingar de palavras horríveis que ela não vai nem te ouvir. Agora, se você olhar para ela nos olhos e falar assim: eu não estou entendendo por que essa agressividade toda, né? Ou por que você está fazendo isso, ou seja lá o que for, eu acho que isso machuca muito mais e te atinge muito mais do que palavras violentas, né? Do que um soco na cara, às vezes. Né? O problema, Consuelo, é do estudo de sexta-feira. Aquele porrete e aquela espada, tá? Embainha a tua espada, né? Embainha a tua espada. Com porrete e uma espada na mão. Vamos lá. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. É interessante que fala aqui sobre essa questão, que é que uma simples palavra, né? Pode revestir-se, mas é justamente quando ela se reveste com o que nós estamos sentindo. Esse que é o grande problema mesmo. E nós conseguimos passar nisso numa simples palavra mesmo. Um simples seu, né? Esse simples sua. Exato. Tá? E aí a gente está comentando, olha só um monte de falta que falou aqui, né? Relações, a lei de amor e caridade, concórdia, união, benevolência recíproca, fraternidade. Uma simples palavra nossa move com todo, né, com todo essas, digamos, leis que nós devemos seguir.
Eu fico preocupado com o Hospital Esperança. Vamos continuar, Elis. Ou alguém quer falar alguma coisa? Item 5. Mas que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque assim possuirão a terra. Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido os do céu. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Apenas o que lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que os primeiros. Então a gente faz o contrário, né? Então, estamos na Terra, vivendo na Terra, precisamos nos alimentar, precisamos trabalhar, etc, etc, etc. Mas sempre colocando o quê? O espírito em primeiro lugar. E a gente aqui consegue colocar somente o mundo em primeiro lugar, a parte espiritual para depois. Né? Como diz alguns espíritos, nessa encarnação não vou conseguir, vou deixar para a próxima. Olha, a hora é essa. Nós não sabemos como vai ser a próxima, né? Por aquelas palavras, quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. Que a este falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso, por efeito do afastamento dos maus. Desde que o mundo é mundo, né? Quem governa são geralmente os mais fortes e violentos. Forte por quê? Na astúcia, não é isso? Na força mesmo, né? A força brutal, física, na maldade, na crueldade, etc. Só que agora chegou a hora, né? A hora dos fracos, dos oprimidos. Apesar que nós sabemos pela lei de causa e efeito, o de forte de ontem hoje é o fraco de agora. Né? Mas todos nós estamos aprendendo com tudo isso aí. É o que nós falamos no início do estudo, né? Nós não sabemos o que nós já fizemos, que nós já fomos, né? Por isso que hoje a gente já está nessa de não violência, não estamos mais querendo briga, confusão, porque nós já devemos ter passado por poucas e boas. E vamos ver se a gente não está nesses maus aqui que está falando aqui, né? Por efeito do afastamento dos maus. Vamos ver se a gente entra nesse mundo de todos aí. Nós estamos precisando dele. Certo? Bom, aqui vamos parar por aqui, porque vai começar as instruções dos espíritos. Tem muita coisa aqui pela frente. E, né? Vamos deixar para a semana que vem a gente continuar. Certo? Certo. Vou botar aqui. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não, Fran, eu só queria saber, você estava com uma dúvida no Ave Cristo sobre o Rufo. O que é que você queria saber dele, hein? Não, porque ele foi... É porque ele não abjurou. Ele não abjurou. O padre dizia para ele, abjura e serás perdoado. Ele disse, não posso. Sabes quais são as consequências da tua reflexão? Quero falar com perfeito conhecimento de minha responsabilidade. Entretanto, quaisquer que sejam os resultados de meu gesto, não devo recuar perante a minha fé. Ele abjurou, o padre ordenou que ele abjurasse, ele disse que não podia porque ele era cristão. Foi esse o problema do Rufo. O amigo dele, lá, que ele era escravo, né? É. Ele, no caso, dono entre aspas, naquela época era assim, né? Que podemos falar assim.
Teve reencarnado entre nós, está encarnado tem uns 2, 3 anos atrás, está agora manso, tranquilo, tá? Que nós estamos comentando aqui, né? O cara lá que fez toda aquela onda lá nesse livro, que eu esqueci o nome dele. Tá? Eu me lembro que o Dr. Bezerra está nesse livro também, tem um monte de gente nesse livro, mas eu esqueci. Era um cara meio mal mesmo, né? É o padre, né? Não, mas é o... Esqueci o nome, é que eu li esse livro há muito tempo. Era o cara que era o bambambam lá, que mandava em tudo, fazia acontecia. Era muito rico, poderoso. Tá? Ele teve encarnado entre nós aqui há pouco tempo. Está naquele livro do Chico Diálogos e Recordações. É o Arnaldo Rocha. Vou falar logo o nome dele, Arnaldo Rocha. Isso eu não Arnaldo tenho não, Rocha. tá, gente? Esse que tem o Afrânio. O Arnaldo Rocha é o marido da Meimei. Essa que passa mensagem o tempo todo. Passava mensagem pelo Chico o tempo todo. E ele, eu não me lembro o nome dele, se era Tarquínio. Você que era um cara mesmo violento mesmo, muito violento. Teve um lance lá que pegou os cachorros, mandou... Corvino, soltou... não é Corvino o nome dele? Não, Corvino é o Dr. Bezerra, o irmão Corvino. Dr. Bezerra. E teve um lance lá que as crianças foram cantar um hino cristão e ele mandou soltar os cachorros em cima das crianças, né? E matou algumas até. Ele não era mole, não. E esse Rufus era escravo dele. Carol, pode até desligar se quiser, tá?